Oi, o meu nome é Ana Paula Gomes e hoje eu quero compartilhar com você que está aqui comigo o capítulo 12 do livro de 1 Coríntios. Nós estamos semanalmente lendo um capítulo do livro de Coríntios, estamos caminhando numa jornada de transformação, de olhar para dentro de nós, de permitir que o Espírito Santo nos convença daquilo que precisamos ser convencidas. Estamos aqui juntas em unidade, para deixar que o Senhor ministre aos nossos corações de forma pontual. Se quando você estiver ouvindo esse áudio, sentir no seu coração de deixar um comentário que de repente possa edificar alguém, de compartilhar esse áudio, sinta-se livre. Você é instrumento nas mãos de Deus, você é canal da carta viva que é a palavra. Que nós possamos, umas nas vidas das outras, completarmos e deixarmos que o Senhor possa nos usar da forma que o agrada. Em nome de Jesus, que esse seja um tempo de edificação. A palavra de Deus diz assim: Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando éreis gentios, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos, conforme tereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. No entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem com menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membro desse corpo. A uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos?
Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. O que você entende por esse texto? Eu gostaria de expressar, de traduzir em palavras a quantidade de informação que esse texto me inspira, mas creio que não é possível, porque humanamente falando, tem tanta riqueza nesses trechos que é impossível traduzir através de palavras. Mas vamos discorrer um pouco sobre tudo que lemos e vamos permitir que o Espírito Santo vá nos guiando nessa jornada. Aqui, nós nos deparamos com muita delicadeza, né? Paulo está trazendo aqui a necessidade de nós olharmos de forma sensível para cada membro do corpo. A verdade é que muitas vezes nós evitamos encarar algumas coisas e nós precisamos reconhecer: ninguém é inteiro sozinho. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais. Mas será que ele não está falando, na verdade, sobre identidade? Será que de repente ele não está falando sobre pertencimento? E sobre o quanto precisamos umas das outras para sermos quem fomos chamadas para ser? Aqui ele começa nos lembrando que existem diferentes dons, diferentes formas de servir, diferentes manifestações, mas ele ressalta: apenas um Espírito. E aqui é como se nós pudéssemos olhar para a nossa vida e reconhecer que cada pessoa carrega uma história, uma forma de sentir, de reagir, de amar, de expressar. E mesmo aquilo que é praticamente imperceptível para as outras pessoas é uma espécie de algo delicado que une todas nós em essência. Quantas vezes nós nos comparamos a alguém por conta das nossas faltas? Você já parou para pensar sobre isso? Paulo, ele traz aqui essa metáfora, podemos dizer assim, do corpo. Olhos, mãos, pés, ele fala de tudo um pouco. E muitas vezes nós negligenciamos coisas que consideramos que são pequenas, de repente desnecessárias. Mas aqui, várias vezes, ele nos faz pensar que aquilo que nós ignoramos pode ser exatamente o que sustenta tudo. E no nosso cotidiano isso pode ser revelado em coisas simples. Aquelas pessoas, por exemplo, que escutam mais do que falam, ou de repente pessoas que cuidam dos detalhes. Tem aquelas também que sentem de forma muito profunda. Tantas vezes são essas pessoas menos vistas, entre aspas, que são essenciais ao corpo. Olha, mulheres, eu fui uma mulher que carreguei muitas dores ao longo da minha vida. E muitas das nossas dores vêm de uma desconexão interna. E eu precisei compreender isso de forma muito pontual para que eu realmente me permitisse ser curada. Eu tinha uma sensação de não ser suficiente, de não me encaixar. E aqui Paulo nos traz uma reflexão de que as nossas diferenças, elas não são falhas. Elas são uma função. Às vezes a gente olha para as nossas diferenças e acreditamos que o fato das outras serem outro tipo de membro que nós gostaríamos de ser podem ter um valor mais relevante, mas cada uma de nós temos uma função, temos um atributo pessoal e intransferível.
Às vezes, duas de nós podemos ser o mesmo membro de um corpo, mas a forma de funcionar é diferente. Então, nós precisamos realmente valorizar as nossas diferenças e apreciar aquilo que o Senhor designou para que nós pudéssemos desenvolver de forma genuína. Aqui Paulo diz que o olho ele não pode dizer à mão, por exemplo, não preciso de você. E existe aqui uma crítica, pode-se dizer que implícita ao orgulho. Porque aqui também nós podemos estar falando sobre autonegação de repente, não é? Muitas de nós podemos nos achar superior e outras de nós podemos nos diminuir demais. Mas cada uma de nós tem uma funcionalidade única e nós precisamos tirar os olhos de nós mesmas e começar a olhar para o Senhor para que Ele possa nos revelar aquilo que Ele nos entregou. Nós precisamos aprender a cuidar umas das outras. Quando uma parte sofre, todas sofrem. Quando uma é honrada, todas deveriam se alegrar. E isso fala realmente de empatia. Isso fala de sentirmos umas às outras. Algo que pode-se dizer que nesse tempo de hoje é muito raro. Estamos tão conectadas, não é? Agora, por exemplo, estamos aqui conectadas pela internet, mas ao mesmo tempo tão desconectadas emocionalmente e espiritualmente. Mesmo que digamos que não. Mesmo que estejamos muitas vezes aqui, semanalmente, fazendo devocional. Que nós possamos permitir que o Espírito Santo nos constranja com aquilo que só Ele pode liberar sobre nós. Porque só o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo, da justiça. E nós possamos aprender a reconhecer aquilo que é necessário o Senhor forjar em nós. Que tenhamos humildade para nos redimir diante do Senhor. Que nós possamos nos questionar, será que temos vivido tentando ser tudo ou aceitando somente ser uma parte? Será que nós conseguimos reconhecer o valor que nós temos em Deus, ao invés de ficar sempre olhando o que está faltando? Será que eu e você, mulher, estamos nos permitindo sermos verdadeiramente necessárias uma na vida da outra? Que eu e você possamos parar para olhar para essa função, para este encargo que o Senhor nos entregou e valorizar e reconhecer, se de repente nós precisarmos nos arrepender da forma que temos pensado e agido, que seja esse tempo de compreendermos que nós precisamos nos arrepender da autossuficiência, que nós precisamos voltar à comunhão, que nós possamos verdadeiramente ter humildade para reconhecer que somos imperfeitas, mas em Cristo podemos ser verdadeiras. Que nós nos permitamos ser curadas pelo Espírito Santo, para que de fato as coisas realmente possam fazer sentido. Amém? Nos encontramos no próximo áudio.